Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso programa Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 nas redes sociais, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo para comentar os principais assuntos de hoje e também do final de semana, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Final de semana movimentado na questão política na região de Presidente Prudente, afinal de contas, recebemos o presidente da República, Jair Bolsonaro, para várias ações que foram feitas durante o dia de sábado aqui em Presidente Prudente, né? Primeiramente com uma motociata, depois com uma concentração no Parque do Povo na cidade, onde, entre outras, né, conversas com apoiadores, também o pedido do voto auditável impresso. Depois, ele esteve no Hospital Regional do Câncer, que agora é o Hospital de Esperança, fazendo aí a certificação do SUS, e também esteve reunido com 300 prefeitos recebidos pelo prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas. Não vai dar para a gente abordar todos os assuntos aqui, mas eu vou deixar os nossos comentaristas livres aí nos seus destaques para fazerem as suas considerações, e vamos abordar um tema que considero muito importante para a região de Presidente Prudente, e essa visita, inclusive, do ministro Marcelo Queiroga, que veio trazer a certificação para o Hospital do Câncer de Presidente Prudente, uma luta de muitos anos. Muito bem, essa abertura foi longa, foi necessária, mas nós vamos agora para o que interessa, que são os nossos comentaristas, comentando aqui o que está nas entrelinhas da informação. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, seja bem-vindo. Acho que o grande destaque é o que a gente pode tirar de positivo da visita do presidente Bolsonaro a Presidente Prudente nesse último final de semana. São positivos a colocação sobre o credenciamento do Hospital do Câncer, o conhecimento aqui visual da estrutura do Hospital do Câncer, tanto pelo presidente como o ministro Queiroga, que ficou impressionadíssimo com a qualidade do hospital, foi muito bem recebido lá pela diretoria toda. Isso vai ajudar e facilitar muito mais outras demandas futuras que ainda o hospital vai precisar junto ao governo federal. Esse é um grande lado positivo dessa visita. E, fortalecendo isso, a recepção que o presidente teve aqui. Foram mais de 20 mil motos no evento patrocinado, apoiado e organizado pelos motoclubes. Um grande número de pessoas no Parque do Povo que não participaram da motociata para recebê-lo, para apoiá-lo. Isso tudo é muito positivo para a Prudente região. O presidente sai daqui com a certeza de que aqui a maioria aprova o seu governo, sai daqui com a certeza de que credenciou um hospital importante. O ministro Queiroga sai daqui que qualquer demanda futura do hospital vale a pena atender, porque o hospital tem estrutura que demonstra ter para atender mais de 200 cidades. E vem novidades boas aí sobre o trilho. O prefeito Ed Thomas teve uma boa conversa com o ministro Tarcísio, trocaram ideia, o ministro Tarcísio foi visualizar os trilhos juntamente com ele. E pode aguardar aí que vai vir coisas boas para mais essa lenda imprudente que precisa ser resolvida. No geral, foi muito bom a visita do presidente aqui. Para o programa Eudes Figueiredo. Ok, Adolfo, bem-vindo mais uma vez e agora bem-vindo também para o Divaldo Ceresini, olhar sempre atento a tudo que acontece. Divaldo, vamos lá, com você o seu destaque. Olá a todos, que todos tenhamos uma excelente semana, é sempre muito bom estar aqui batendo esse papo. E eu vou fazer um pequeno destaque em relação a essa visita do presidente Bolsonaro para fazer campanha eleitoral, né? Com ele veio o ministro Tarcísio, também da Infraestrutura, e a UEPP, por meio do Renato Mungo, presidente, e também do Marcos Lucas, entregaram a ele um ofício a respeito da situação da nossa ferrovia, que a concessionária Rumo vem barrigando o retorno do funcionamento dessa ferrovia já há bastante tempo. A sociedade civil, especialmente por meio da UEPP, tem apresentado diversas soluções para que a ferrovia seja reativada, porém a empresa continua se fazendo de morta. E é mais do que necessário
que o governo federal, que é o detentor dessa concessão, tenha alguma atitude incisiva a respeito dessa situação que não pode perdurar. Muito bem, é o seguinte, vamos lá então para a nossa primeira informação de hoje, uma informação que eu achei muito interessante, mas não sei ainda o que ela significa, por isso vou colocá-la aqui em pauta e perguntar para os nossos comentaristas convidados. Está no site poder360.com.br. O Brasil criou 5.801 normas regulatórias em 2020, o maior número em 70 anos. O número foi o maior dos últimos 70 anos e voltou-se, sobretudo, ao setor de transportes. Vamos lá, isso não é uma forma de burocratizar tudo? É assim que eu vejo à primeira mão, mas eu quero saber dos nossos comentaristas. A gente começa com o Divaldo Ceresini. Divaldo, esse número é bom ou é ruim? Sem dúvida, quanto mais regrinha, mais norminha a gente tiver, pior fica para quem quer trabalhar, para quem quer gerar emprego, quem quer empreender. A gente vê que grande parte dessa produção ela não vem necessariamente de quem foi eleito, né, do mandatário, seja ele do legislativo, seja do executivo. Ela vem por meio de portarias, ela vem por meio de resoluções que são feitas por gente que está hierarquicamente abaixo daquele que foi eleito para o poder executivo. De qualquer forma, nós precisamos simplificar todo o ambiente regulatório brasileiro, que a gente tenha leis claras, porque o que a gente também costuma observar é que se faz uma lei, dali a pouco vem um decreto que ele em alguns pontos é contra essa lei, aí vem uma norma infralegal, que no caso é resolução, por exemplo, e ela também é contra a lei, e a gente fica naquela insegurança jurídica que é tão prejudicial para todo mundo. Nós precisamos simplificar isso daí, nós precisamos desburocratizar o país e, principalmente, parar de fazer lei porcaria. E, para isso, o cidadão tem um papel fundamental. Vocês já pararam para olhar o que está acontecendo, quais são os projetos de lei que estão em andamento na Câmara Municipal, por exemplo, da cidade de cada um? Dê uma olhadinha lá. Eu acredito, pelo menos aqui em Presidente Prudente, a surpresa não vai ser boa, não. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto aí, as normas regulatórias, o maior número desde 70 anos atrás, né, em 2020, 5.801 normas regulatórias. Vamos lá com Adolfo Padilha. Esse número excessivo que você considera aí leis, emendas constitucionais, MPs, portarias e resoluções, ela tem esse número quase mais de 5.000 aí em 2020, ela tem alguns porquês, né? Entre a necessidade de regulamentar para dar mais eficiência, mais praticidade, mais transparência, tem também a necessidade de governar, né? Quantas MPs o governo não teve que fazer, quantas MPs não ficaram engavetadas. Mas o que a gente tem que tirar dessa limonada toda aí é que a necessidade de regulamentar é buscar eficiência, é buscar praticidade. Isso que a gente tem que cobrar. Não adianta se regulamentar por regulamentar. Tem que ter embasamento no que está fazendo, tem que ter regulamentos que valorizam e controlam o determinado setor que precisa ter tais regras, para que a gente possa ter uma produção maior do Estado, que a gente possa ter uma regra mais transparente e iguais para todos do Estado, em vários setores, que hoje essas regulamentações elas aumentaram muito, depois foram criadas agências reguladoras, né? E cada agência cuida de um setor, para evitar um monte de coisa. Que elas funcionem, é isso que a gente pede, que elas funcionem e que elas funcionem bem. Ok, Adolfo, vamos para o nosso segundo ato. Agora vamos falar então do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ato com o Bolsonaro que formalizou o credenciamento do Hospital de Esperança junto ao SUS. Aconteceu no sábado. O presidente da República fez uma passagem pela cidade para conhecer a estrutura do hospital, que agora é uma unidade de alta complexidade em oncologia. Lembrando que com esse credenciamento do SUS, a Santa Casa fica descredenciada ao SUS. É isso mesmo, Divaldo Ceresini? Exato, Eudes. Nós tínhamos 2 unidades conveniadas para o tratamento contra o câncer aqui na nossa cidade. Era o Hospital Regional e a Santa Casa.
O que houve com esse processo foi a transferência do credenciamento da Santa Casa para o Hospital de Esperança, antigo Hospital Regional do Câncer. Não houve o aumento do chamado teto, né, que é o valor do orçamento que se tem. E o que houve na prática foi que, em vez da Santa Casa servir como um intermediário nesse processo, que era o que vinha ocorrendo, a Santa Casa ela estava contratando o Hospital Regional do Câncer, hoje o Hospital da Esperança, para prestar o serviço, e agora esse serviço ele é prestado de maneira direta, por meio desse convênio que foi tão batalhado pela sociedade civil. Isso é muito importante, sim, porque ele torna o caminho mais reto. Mas agora, mais importante que isso, é a gente conseguir o aumento do teto, o aumento do orçamento do hospital, para que a gente consiga tratar ainda mais gente e fazer uso pleno de toda a estrutura que é fantástica do Hospital de Esperança, estrutura de primeira linha e que os prudentinos e as pessoas da região merecem para combater essa doença tão terrível. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha comentando esse assunto, só deixar aqui nas entrelinhas também que durante essa cerimônia que houve lá no Hospital do Câncer de Presidente Prudente, que tinha aproximadamente 10 deputados federais, houve um compromisso de comprar um equipamento de quase 10 milhões de reais. Cada deputado doando em emendas R$1 milhão. Parece que vai ser muito bom, assim, esse olhar do presidente da República também, se ele continuar virado aqui para a gente, para Presidente Prudente. Bom, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê a visita do presidente e esse credenciamento do SUS, do Hospital de Esperança, o antigo Hospital do Câncer de Presidente Prudente? Como eu já disse aqui na minha abertura, né? O ato com o Bolsonaro no final de semana credencializa o Hospital da Esperança, o Hospital Regional, o Hospital do Câncer. É um hospital construído por toda a sociedade, né? É um hospital construído por todo mundo que ajuda, já disse aqui, desde o SPCAP, desde daquela doação voluntária. Tem o agronegócio, que é um grande apoiador com os leilões que realiza, enfim, com muito mais coisas que algumas pessoas do agronegócio fazem, que a gente não fica nem sabendo. O hospital tem um custo muito elevado, remédios muito caros. Então, credenciar o hospital vem num bom momento, né? A verba do Covid está para se encerrar agora, o hospital custa muito caro e agora vem o SUS para ajudar. Mas não para por aí, vai precisar de muito mais coisa. E o fato do presidente estar aqui, como eu disse no meu comentário, ter conhecido essa estrutura, o ministro Queiroga ficou de fato impressionadíssimo com a qualidade da estrutura. Já disse aqui, foi muito bem recebido por todo mundo. Então isso que valeu a pena, isso foi bom, né? Porque agora as demandas futuras, eles têm uma visualização do tamanho do hospital. É um exército de quase 500 pessoas ali trabalhando, né? É uma coisa muito grande. O prefeito Ed Thomas foi muito feliz no seu discurso junto ao presidente, deixou o presidente emocionado. O presidente até levantou no meio do discurso para abraçá-lo, dizendo que precisa de muito mais, precisa de ajuda. E que a semente que o presidente planta não é só para agora, é para germinar para o futuro. Isso mexeu com o presidente, isso é sempre muito bom. A gente tem que sensibilizar as pessoas que estão no poder, para que elas possam, quando se lembrar daquilo que está sendo pedido, elas saibam que vale a pena ser atendido. A visita do presidente Bolsonaro aqui vai trazer muitos frutos bons. O ministro Tarcísio, como eu disse aqui, bateu um longo papo com o prefeito Ed Thomas em relação aos trilhos de trem no centro da cidade. Foi uma conversa extensa, foi uma conversa onde o prefeito deixou claro para ele o que aquilo ali pode servir e o que ele não serve hoje, do jeito que está. E o ministro entendeu isso e vai estudar essa demanda e nós podemos ter grandes surpresas aí num futuro breve, né? De uma outra lenda que a gente precisa resolver, que é os trilhos de trem no centro da cidade. Então, de tudo, a recepção que o presidente teve, foram mais de 20 mil motos no evento organizado pelos motoclubes, uma grande multidão ali no Parque do Povo. Isso foi muito bom para Prudente. A turminha do cotovelo vai ficar com o cotovelo estralando muito tempo. Doa quem doer, a visita do presidente aqui só trouxe coisas positivas, incluindo alimentou o mercado, os postos de gasolina, restaurante, hotéis, num final de semana praticamente sem novidade nenhuma. Então, em todos os aspectos, a visita do presidente
deixa um saldo muito positivo. Ok, Adolfo, Divaldo Ceresini, nós vamos num rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Ok, já estamos de volta. Este é o nosso Entre Linhas desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Olha, na tarde de domingo, em São Paulo, um ato em favor do voto auditável começou às 14 horas na Avenida Paulista. Os manifestantes se reuniram em torno de 2 caminhões de som e a maior concentração foi registrada na altura do prédio da Fiesp. Uma tenda próxima ao metrô da estação Trianon-MASP foi instalada para coletar assinaturas de apoio para a criação do partido Aliança pelo Brasil. Olha só, usando esse espaço da manifestação para criar esse novo partido, né, que o presidente já tinha tentado lá atrás. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai com Adolfo Padilha. Na verdade, os apoiadores do novo partido Aliança, eles não pararam até hoje de colher assinatura. O que eles aproveitaram foi o movimento gigantesco, que a gente não viu um traço de linha da mídia tradicional, da população apoiando em massa auditar o voto, né? Que lamentável isso. A gente fica se perguntando assim, por que ser contra? Qual o motivo de ser contra, de auditar o voto? Qual que é a explicação? Nós temos uma meia dúzia de pessoas querendo cobrar que ele explique por que auditar, enquanto a maioria quer simplesmente que audite. Que seja feita a auditação. Repito aqui, falo de novo, de todos os países que usam urna eletrônica, apenas 3 não têm sistema de auditação. Butão, Bangladesh e Brasil. O resto tudo tem um sistema de auditar o voto eletronicamente. E aqui seria a mesma coisa para aqueles que são contra auditar o voto. Vai na lotérica, joga na Mega Sena e não pega o recibo. Deixa o sistema acreditar em você se você ganhar. E aí, você acredita? Faz teu joguinho, pega recibo nenhum, e se você ganhar, o sistema te avisa que você ganhou. Simples de entender ou não? Ou não entendeu ainda? Essa briga do sistema, do establishment, em querer criar uma polêmica em cima de um fato tão simples, um fato que eu já disse aqui, amadurece a nossa democracia, deixa mais claro e transparente o nosso processo eleitoral. Porque, para finalizar, eu digo, os mesmos que querem que você confie na urna eletrônica sem auditar o voto, são os mesmos que soltaram o Lula ladrão. E ponto final. Muito bem, vamos lá então com o comentário de Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você vê a criação desse novo partido, Aliança pelo Brasil, e também as manifestações que ocorreram aí? Bom, então vamos dividir a coisa em 2 situações, né? Em relação à questão do voto impresso, eu reafirmo aqui que eu entendo que é algo muito importante para a gente ter mais segurança aqui no país em relação àquilo que a gente escolhe. Embora nunca se tivesse provado nenhum tipo de fraude, aí tem gente que vai falar, mas também não provou que não houve fraude. Ninguém também provou que houve, né? Nós precisamos sim de mais segurança no voto, a impressão dele é algo muito importante, mas nós não podemos deixar que isso seja utilizado como muleta para um eventual insucesso eleitoral. Até porque, se a gente observar bem, a articulação do governo ela foi colocada nas mãos de 2 pessoas. Valdemar da Costa Neto, aquele mesmo lá do Mensalão, por meio da Flávia Arruda, e agora o Ciro Nogueira. Essas 2 pessoas já se manifestaram de maneira clara contra a impressão do voto. Portanto, elas não vão lutar por isso. Então, até que ponto realmente o presidente quer que haja a impressão do voto? Ou é só um tema de campanha para que ele mobilize as pessoas? Então, esse é um ponto de reflexão que fica para as pessoas. Em relação à criação do Aliança para o Brasil, eu entendo que é algo muito importante. O presidente está aí dando tanta cabeçada com o partido político, né, que vai para um lado, vai para outro, e não dá certo no Patriota, foi para o PSL, depois voltou, não deu certo no PSL de novo, aí voltou para tentar o Patriota, deu problema de novo. Então ele tem que criar o partido dele mesmo. Ele tem que, na minha opinião, também utilizar esses eventos de campanha que ele tem promovido em relação ao voto impresso, essas motociatas que ele tem feito Brasil afora,
para montar lá a banquinha de assinatura e pegar a assinatura das pessoas que apoiam a criação para colocar logo essas 491 mil assinaturas em andamento e criar o partido dele. Então, eu entendo que isso daí é válido, sim, ele tem que aproveitar essa oportunidade e fazer isso acontecer. Muito bem, nós vamos para a nossa última notícia de hoje, é uma notícia de âmbito mundial. Parece que o clima está esquentando entre as nações. A tensão no poderio militar dentre as nações mais importantes do mundo. Olha, eu ia trazer uma outra matéria falando do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está colocando agora um novo avião, pediu para fabricar um novo avião do fim do mundo, aquele que protege contra as bombas atômicas. E falando nisso, olha só, pesquisadores americanos que descobriram um campo de silos para mísseis em construção no oeste da China afirmam que o país pode estar em meio à maior expansão já vista de seu arsenal nuclear. Um relatório à Federação Cientistas Americanos, que compartilha imagens satélites do local em que estariam sendo construídos os silos, são estruturas subterrâneas usadas para o armazenamento e lançamento de mísseis na província de Xinjiang. Olha, as instalações teriam uma capacidade para acomodar cerca de 110 silos, um volume semelhante a de outro campo que já foi construído e identificado recentemente. Vamos lá, Divaldo Ceresini, a tensão mundial nessa área parece que estava muito tranquilo, né? Agora o pessoal está querendo mostrar a arma, né? Dizer que, ó, não mexe comigo não. É isso aí? Esse jogo de poderes, né, ele acontece desde sempre. O que nós temos observado nos últimos anos é o crescimento da China, especialmente pelo poderio econômico que tem conseguido, em razão de ter criado, primeiro, uma grande população, uma enorme população, o que acaba por também facilitar, não necessariamente é algo obrigatório, mas ela facilita a expansão da economia. Então, a China acabou se tornando a fábrica do mundo, consome commodities do mundo inteiro, processa e depois devolve o produto acabado com um preço muito favorável, muito melhor do que, por exemplo, a gente construir aqui no Brasil mesmo a partir das nossas próprias matérias-primas. Isso em razão de diversos fatores, dentre eles a questão de tributação e de normatização. É muito mais fácil se produzir lá na China do que no Brasil em relação à regulação. É evidente que para o estrangeiro produzir lá, o governo também colocou uma barreira que é de ter um sócio chinês, justamente para que esse sócio chinês tenha acesso à tecnologia e depois nacionalize essa tecnologia. Para combater a China não é fácil no atual estágio que ela está, mas é possível. Se você não gosta da China, se você acha essa atitude errada, por exemplo, deixe de consumir produtos chineses. Você tem um celular aí da Xiaomi, por exemplo, deixe de ter celular da Xiaomi, da Apple, que também fabrica na China. Adquira produtos que não passam pela China e você deixa de contribuir para o financiamento desse tipo de situação. Agora, vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez pagar um pouquinho mais caro nos produtos, mas dá para combater. O que não pode é ficar reclamando da situação e continuar financiando a própria situação. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha, olha, está na mão o poderio militar nuclear, na mão dos Estados Unidos e da Rússia. Cerca de 90% do poderio nuclear global estão na mão dos dois gigantes, e a China está querendo fazer parte desse bloco, né? Vamos lá para o seu comentário. Para mim, não é novidade nenhuma ter mais mistérios na China. Mais do que a bomba, e falo isso aqui, como eu já digo desde o começo, do que ele soltou no mundo com esse vírus, produzido em laboratório, não comunicando no momento certo para que todos os países pudessem tomar os seus cuidados, né? Teve lá cientistas que sumiram, desapareceram, e tem gente aqui que acha ainda que isso é teoria da conspiração. Dizer agora que a China tem um armamento nuclear acima daquilo que ele devia ter, qual é a novidade? Qual regra que a China respeita? Qual regra que a China mundialmente se enquadra? Um poder autoritário, né? E todo mundo se cala. E agora uma grande potência econômica, o que piora a situação. Dinheiro facilita e compra tudo. E, infelizmente, eu acho que demoraram para acordar em relação à China.
e agora pode ser um pouco tarde demais. Ok, estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Obrigado, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini, um grande abraço. A gente se fala amanhã no mesmo horário. Valeu!